Em meio a diversas especulações, o Inter bate o martelo e vai acionar cláusula de contrato. Também a gente vai comentar sobre o jogador descartado pela direção e também o fiasco da categoria de base, o celeiro de asas que mais uma vez decepcionou na Série B do Brasileirão Sub-20. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações que é muito importante. Dá o hype aqui nesse vídeo que vai fazer com que ele seja entregue para mais colorados e que todo mundo fique bem informado sobre o Inter, tá certo? Sou Juliano Machado, já se inscreve aqui no Juliano Machado Repórter, também me segue nas redes sociais, lá no @Juliano Machado, seja no Twitter, no Instagram, TikTok, a gente tá em todas, então segue lá dessa moral, porque todo dia tem conteúdo novo, fechou? Vamos lá. Vamos começar aqui falando, gente, da derrota do Inter no Brasileirão Sub-20. O Inter perdeu por 3-0 para o Sport. Tá? O Inter perdeu por 3-0 para a equipe do Sport hoje, na morada dos Quero-Queros. Cara, mais um resultado difícil, mais um resultado ruim para o Inter. Né? A gente está falando de uma Série B de Brasileirão Sub-20, onde é dividido por dois grupos. Tá? O Inter perdeu a primeira rodada, estreia contra o Coritiba, 3-0. E ali já tinha alguns jogadores que passaram pelo profissional. Pedro Cauã, o João Vitor, Iago Noel, tá? E aí, nesse jogo contra o Sport, a gente já falou aqui no vídeo mais cedo sobre o Alex, né? O Alex estava no time sub-20. Foi uma escolha do Inter, o Inter deixa muito claro isso, e não quer dizer que ele desceu para o sub-20, foi uma questão de ritmo de jogo para ele ganhar ritmo de jogo. Pois bem, o Inter perdeu novamente agora dentro da sua casa por 3-0 para essa equipe do Sport, que somou os seus 3 primeiros pontos. O Sport na primeira rodada tinha perdido em casa para o Atlético Goianiense e agora ganha fora, tá? Então o Inter tem 2 jogos onde já sofreu 6 gols, 6 gols. Eu tô olhando aqui a tabela, seja na tabela do grupo A ou na tabela do grupo B, cara, ninguém sofreu 6 gols. Ninguém. Nem o Brusque sofreu 6 gols. O Inter é o lanterna do grupo B, 0 pontos, 2 derrotas acachapantes e nenhum gol marcado. Essa é a atual situação. E, cara, eu falei mais cedo no meu Instagram e eu repito aqui: o Inter tem muitos bons jogadores, tá? Iago Noah, João Vitor. Tem também o Gustavo, que é o centroavante. O Raikkonen tá nesse time, né? O Alex apareceu hoje lá, perdeu até pênalti o Alex. Na zaga, a zaga foi formada hoje pelo João Dalla Corte, que já esteve no profissional, já atuou pelo profissional, e também pelo Pedro Cauã. Na lateral esquerda é o Alisson, né? Que a gente queria tanto ver no time profissional também, para quem sabe disputar ali uma vaga com o Bernabé na lateral. Ele é o titular da lateral esquerda e foi mal. Felipe Sírio voltou hoje pro gol do Inter, um baita goleiro. Óbvio que não foi culpa dele, mas o cara sofreu 3 gols. Então, assim, é complicado, cara. É uma baita geração. Bernardo Jacob no meio-campo também. Não dá pra entender o que acontece na categoria de base do Inter. E quem tem que explicar isso é o Mário Jorge, que é o treinador do Sub-20, e também o Fernando Reck, que é o gerente geral das categorias de base. Nem vou falar do Luiz Caldas Milano Júnior aqui também, que é outro cara que, enfim, né, vai fazer hora agora, final da gestão Barcelos, vai acabar perdendo essa vice-presidência aí. Mas enfim, é complicado, gente. É complicado e é triste. Triste ver o que acontece com as categorias de base do Inter. A gente elogiou lá no início do ano, pelo início de campeonato gaúcho, pelos jovens que apareceram ali, o Alex, o João Vitor, o próprio Alex, e o Benjamin Arrim, né, também, o Denis Marfo. Mas aí também tem o próprio o sub-17, né? O sub-17 que a gente viu também na Copa Santiago, Fabrício Prado, Felipe Gaivota, né? O Ramon, o zagueiro, muito bom jogador. Mas esse, a parte, tá? Não tem culpa de nada, eles estão fazendo a parte deles lá. Mas esse sub-20 não tem o que a gente falar, não tem como explicar o que acontece. Jogadores que têm qualidade, têm, né, refino, mas que não acontece. Só que a gente tá falando de um Brasileirão que é Série B. O Inter precisa subir. O Inter precisa subir e a gente não vê uma luz no fim do túnel. Mas, vamos lá. Seguindo aqui, deixa eu falar sobre a questão do Arboleda. Hoje eu estive lá na apresentação da Renata, que é a nova gerente de futebol feminino, tá? Ela é a nova gerente, deu uma entrevista, é uma questão de reestruturação também do departamento. Também se fala muito numa questão de estar mais junto
né, todos os departamentos do clube, seja departamento de futebol masculino, feminino, categoria de base feminina, categoria de base masculina, todos juntos. Tanto que o Fabinho participou muito dessa contratação da Renata, que agora chega lá nas Gurias Coloradas, né, para assumir esse papel de reestruturação e o Inter volte a viver momentos de ascensão como já teve no futebol feminino. E aí, conversando com algumas pessoas que estavam presentes lá, gente, sobre a questão de vários questionamentos que vocês fazem, um deles, obviamente, foi o Arboleda, né? O que o Inter tem sobre o Arboleda? O Inter vai contratar o Arboleda? O Inter vai fazer um investimento no Arboleda no meio do ano? Como é que tá a situação? E aí, quando eu questionei sobre isso, me perguntou, onde é que tá o Arboleda? Foi isso que eu escutei. Onde é que tá o Arboleda? Sabe onde é que tá o Arboleda pra gente poder negociar? Foi uma brincadeira, obviamente, que foi feita ali na hora e tal, mas o Inter descarta esse nome. Tá? O Inter descarta por completo. O Inter diz que foi pego de surpresa, porque a informação saiu no pré-jogo de Inter e Corinthians e Inter lá na Neoquímica Arena, pelo Rafa Morientes, repórter da Amazon Prime. E o Inter disse que foi muito pego de surpresa, que, olha, não sabia nada sobre o assunto. O Inter não procurou o Arboleda depois de março, tá? O Inter deixa claro isso, que não... Que, obviamente, o Inter se desvencilha do assunto no sentido... quando a janela estava aberta, até a janela interna, do dia 27 de março, mas diz que depois não teve nenhum contato com o Arboleda, muito menos para uma troca entre Inter e São Paulo por Thiago Maia e Arboleda, tá? Essa é a justificativa dessa pessoa do Inter envolvendo pós-março. Mas o que a gente pode garantir aqui é que o Inter não vai fazer uma investida pelo Arboleda. Extracampo, alto salário, na casa de R$1 milhão, jogador que está quase com 35 anos de idade, tudo isso pesa, mas principalmente o extracampo. Então, que essa pessoa, que é uma pessoa muito influente nos bastidores do Inter, né, dentro da direção do clube, falou é que a chance de contratar o Arboleda hoje é zero. Tá? O Inter não vai fazer nenhuma investida em cima desse jogador, que agora vai viver um momento conturbado lá de rescisão de contrato com São Paulo e tudo mais. Mas, garantindo, Arboleda não será jogador do Inter, tá? Foi isso que a gente escutou lá nesse bastidor pós a entrevista da nova gerente de futebol do feminino. Fechou? Pra gente finalizar o vídeo aqui, deixa eu falar também de algo que a gente ouviu lá nesse bastidor, que é envolvendo uma cláusula que o Inter vai acionar de um contrato. Eu estou falando do contrato do Sérgio Rocher, tá? Foi questionado também sobre a questão do Sérgio Rocher, e o que a gente escutou foi que o Inter está tranquilo, né? O contrato dele se encerra no final do ano, mas o Rocher tem uma cláusula no contrato que faz com que o Inter só acione ela e o contrato seja renovado automaticamente. Então o Inter se garante nessa situação. Não tem preocupação, interesse do Nacional daqui a pouco de um retorno do Rocher pós-Copa do Mundo, tem a própria Copa do Mundo, que daqui a pouco pode despertar interesse de outros clubes, o Inter, cara, tá muito tranquilo quanto a isso. Entende que, olha, a cláusula tá aí, o Inter vai acionar ela e o Rocher vai renovar até o final de 2027, e aí depois até pode se conversar sobre uma renovação até diferente desse sentido, mas que, o Rocher no meio do ano vai assinar um pré-contrato contra a equipe, o Inter vai ser pego de surpresa? Não existe essa situação, até porque existe essa cláusula. E com a cláusula, o jogador não pode assinar nenhum pré-contrato, até porque tem, né, essa garantia dentro do vínculo assinado lá atrás, quando o Rocher chega junto ao Nacional em 2023. Contrato de 3 anos, 3 anos e meio, né? Bem verdade, porque é final de 26. E aí sim, Sérgio Rocher. Então deve permanecer no Inter. Rocher não deve sair do Inter. Com a cláusula acionada, o Rocher fica pelo menos até o final de 27, tá certo? Não esquece de deixar teu like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações, que é muito importante. Deixa teu comentário sobre renovação de Rocher, também a própria situação das categorias de base do Inter e também se tu contrataria o Arboleda ou não, mesmo com extracampo mais difícil, que eu não sei, olha, é complicada a situação do Arboleda, mas deixa aí teu comentário que depois na sequência eu vou estar respondendo todo mundo, tá certo? Beijo grande, tamo junto, até mais, tchau!